Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula sobre o RStudio. Então nessa aula vamos olhar aqui o terceiro quadrante do ambiente, tá? Essa aba ambiente, onde a gente vai salvar os objetos que a gente criar. Então tudo no R é objeto. Vamos aprender o que é isso e para que serve. Bom, aqui no meu RScript, se eu tiver, por exemplo, uma operação muito grande, eu vou colocar raiz quadrada de 5 mais 2 vezes 10 dividido por 2 elevado a 14 vezes 30. Só um exemplo, tá? De uma operação qualquer. E executar. Eu tenho aqui o resultado, né? 0.009 alguma coisa. Eu posso salvar esse resultado num objeto, tá? E deixar ele guardado, armazenado, para que eu possa utilizá-lo posteriormente. Então, esse objeto eu vou chamar de A. Tudo bem? E aí eu faço da seguinte forma. Antes da minha operação, eu tenho uma setinha apontando para o nome do meu objeto. Tá? Então, o objeto eu chamei de A, pode ser o nome que vocês quiserem, com algumas restrições. Né? Por exemplo, não pode ter um número na frente ou espaço. Então, tem uma restrição ou outra aí, mas não vamos focar nisso. Bom, vou executar e criei meu objeto A. E dentro dele o número, né? 0.009 alguma coisa. Como tem um número, ele é um objeto numérico, de classe numérica. Se você coloca o cursor do mouse em cima, você visualiza aí a classe numeric. Tudo bem? Vou criar outro objeto numérico chamado B. E aí, nesse objeto B, eu posso simplesmente colocar um número 15. Tudo bem? E vou salvar esse objeto B com o número 15 dentro. Então, também é um objeto numérico. Já que eu tenho A e B, dois objetos numéricos, eu posso simplesmente multiplicar A vezes B. Né? E aí eu multiplico o resultado de A vezes o resultado de B. E o resultado sai aqui no console. Tranquilo? Fácil? Vamos criar também um objeto de texto, objeto em caractere. Vou criar um objeto chamado nome. E aí eu vou criar um nome, né? Vou colocar o meu nome aqui entre aspas, tudo bem? Então, um objeto de texto, em caractere, precisa estar entre aspas. Vou executar e criei um objeto chamado nome e Igor dentro dele. Tá? Se colocar o cursor do mouse em cima, você verifica que é classe character, né? De caractere, de texto. Tudo bem? E aí, para você visualizar aqui no console, basta você digitar aí o nome do seu objeto e executar. O resultado sai aqui no console, ou simplesmente executa o nome do objeto, seleciona o nome do objeto e executa a seleção, o resultado sai aqui no console, ou ainda utiliza a função print e o nome do seu objeto dentro. Nome. Opa. E o resultado sai no console, o resultado, o conteúdo do seu objeto, tudo bem? Então já vimos aí objetos numéricos e objeto de texto. Né? Se você cria um objeto chamado... Vamos criar aqui um objeto chamado número com o número 10 entre aspas. Será que eu vou criar um objeto numérico ou um objeto de texto em caractere? Vamos ver. Criei aqui um objeto chamado número. Se eu colocar o cursor do mouse em cima, eu vejo que é de classe character, caractere. Então, eu criei um objeto de texto. Esse 10 é um texto e não um número, porque eu coloquei aspas, tudo bem? Aspas ao redor do número. Vamos ver agora objetos de classe logical, true e false, né? Então, vou criar um objeto aqui chamado logic e vou colocar aquela condição que a gente já viu no primeiro vídeo, né? 10 maior do que 2, que é true, é verdadeiro, né? Então, criei o objeto logic e true dentro dele. Se eu colocar o cursor do mouse em cima, vejo que a classe é logical. Tá bom? E eu posso simplesmente criar um objeto aí chamado falso com o valor false dentro. Percebam que quando eu escrevo o nome, ele muda de cor. Ó. False, ele muda de cor porque o R entende que isso daqui é um valor, tá? É um valor lógico. E false é sinônimo de F maiúsculo, então tanto faz F maiúsculo ou false. Assim como true.
tá? Se eu criar um objeto chamado verdadeiro e escrever true, percebam que ele muda de cor. Tudo bem? E true e T maiúsculo é a mesma coisa, são sinônimos no R, tá? Então eu vou criar um objeto chamado verdadeiro e o valor lógico true dentro dele. Aqui em cima não esqueci de criar, né? Basta clicar aí, executar, e aí criamos um objeto chamado falso com um resultado lógico false dentro dele. Tranquilo? Com a função class, a gente consegue também visualizar a classe desse objeto. Então a classe do meu objeto falso é logical. Tudo bem? A classe do meu objeto A é numeric. E a classe do meu objeto nome é character, é um objeto caractere de texto. Tudo bem? Tranquilo? Então, com base nessa aula curta, vocês já são capazes de acertar duas questões do concurso da Polícia Federal de 2018. Pois é, alguns concursos estão caindo aí no edital a disciplina, né, de R, conhecimento de R. Então não tem como fugir muito do R, ele está presente na academia, nas empresas e até em concursos públicos. Bom, vamos abrir aí o arquivo dessa aula, tudo bem? Com as questões da PF para a gente ver como é fácil, como é simples a gente acertá-las só com essa aula. Então, questão da PF 2018 diz o seguinte: considere o programa a seguir escrito em R. E aí o programa que ele se refere são esses códigos aqui. O que ele está fazendo aqui, pessoal? Criando um objeto chamado X, olha a setinha, está criando, né? Está criando um objeto X e armazenando dentro desse objeto o valor true, né? Que significa verdadeiro. E faz o mesmo com Y, armazenando o valor false. Eu vou criei um X e criei um Y. Dentro do X tem true, dentro do Y tem false. Em seguida, ele utiliza a função print com o objeto xy dentro. E ele diz que após a execução do programa, será obtido o seguinte resultado: false. Será que se eu executar esse programa aqui, essas linhas de código, vai sair aqui no console o resultado false? Então eu já criei x, já criei y. Se eu executar o print xy, aqui no console sai um erro. Olha, erro em print xy, objeto XY não encontrado. Porque a gente não criou nenhum objeto chamado XY, tá? A gente criou um X e um Y. Então vai dar erro porque a gente não criou esse objeto, ele é inexistente. Então ele poderia te dar a entender o seguinte, que como esse objeto não existe, vai aparecer falso aqui embaixo. Mas false não é sinônimo de erro, tudo bem? False é um valor lógico, assim como true, verdadeiro e falso. Se der erro, se der um objeto não inexistente, vai aparecer a mensagem de erro e uma descrição breve aí do que é esse erro. Então é importante a gente aprender a ler erros no R também. Tudo bem? Então, questão errada, né? Vamos para a próxima aqui. Também do concurso da PF 2018. Considere os comandos a seguir na linguagem R, os quais serão executados no ambiente do R, e considere ainda que maior seja o símbolo desse ambiente. Ele está fazendo aqui o seguinte, criando um objeto chamado hello_str com a frase hello world dentro. E abaixo ele utiliza a função print com o nome do objeto hello_str e aqui no console deveria sair o conteúdo desse objeto, né? Que é a frase. Ele diz, nesse caso, após a execução dos comandos, será obtido o resultado a seguir. Hello world, a frase. Será? Vamos ver? Então eu vou criar o objeto hello_str, ele apareceu aqui. E tem a frase hello world dentro. Se eu executar o print hello_str, vai sair aqui no console hello world, como diz a questão. Então, questão correta. Viram como é fácil? Tranquilo? Então espero que tenham entendido essa aula. Vejo vocês na próxima. Até mais.